Olá, Léo Saldanha, da Escola de Negócios da Fotografia, e hoje eu vou trazer aqui um conteúdo fotográfico e musical. Esse fotógrafo holandês, o Anton Corbijn, tem um trabalho espetacular que talvez você já tenha visto. Se você não conhece, vale muito a pena pesquisar e olhar mais a respeito. E provavelmente você já viu várias das fotos dele por aí, em capas de álbuns, e talvez você já tenha visto algum filme que ele fez. Se tem uma coisa aqui, embora seja um canal de negócios, eu tenho trazido conteúdos que falam de tecnologia, inovação, e também de cultura e arte, até de coisas de comportamento também, porque está tudo interligado, né? E o que é interessante do exemplo dele, que eu acho que vale muito a gente olhar com carinho, é do profissional que tem um lado de várias competências. Isso é tendência. Tendência no sentido de não ser só fotógrafo, não ser só videomaker, não ser só jornalista. Isso vale para várias profissões. É a combinação de competências, e no caso dele, a coisa visual é muito forte, mas a coisa visual ligada com a música. Ele é um fotógrafo, um diretor de cinema e um diretor de videoclipes famosos, vários que você deve ter visto. Essa matéria aqui saiu, eu lembro de ter lido essa matéria na Veja em maio passado, e ela está disponível, aberta, você pode ler, eu vou deixar no link aqui. E a matéria fala de como ele transformou os retratos, Anthony Corbijn transformou os retratos de roqueiros em obras de arte. Não só roqueiros, mas músicos também, né? E as fotos dele, aqui está o Anthony Corbijn numa das exposições, né? E aí fala, aqui a foto junto com o Johnny Rotten, o Mick Jagger vestido de mulher. E ele tem esse lado, primeiro assim, o preto e branco espetacular desse fotógrafo holandês. E aqui conta a história dele, conta a história do Anthony Corbijn, fala é uma matéria muito boa, uma entrevista que eles fizeram, né? E falando de como um jovem fotógrafo que saiu de uma cidade pequena da Holanda, foi para Londres trabalhar numa revista de música, a New Musical Express. E ele foi escalado para uma reportagem de nada mais, nada menos do que a banda Depeche Mode, que eu sou muito fã. Né? Gosto muito de rock, gosto de outros tipos de música também, mas sou mais afeito ao rock, né? E eu lembro de ter visto uma matéria, a primeira vez que eu vi o trabalho do Anthony Corbijn, eu vi na Fox, quando não tinha internet, ou pelo menos estava começando, uma matéria que, se não me engano, foi da Yara Moribe, ou foi da Regina, não lembro, que trabalharam na Fox, a Regina é jornalista, não lembro se foi das duas, mas elas traziam essa relação dele com a música. E ainda naquele momento ele não estava tão envolvido com o cinema, a gente já vai entrar nisso. A matéria é ótima, que fala, né, que ele nem gostava da música do Depeche Mode. Olha que interessante, né? Faz uma das capas, fotos dessa banda, e naquele momento ele nem curtia. Mas que ele não, e ele não estava empolgado em fotografar. Então, a coisa é do fotógrafo profissional que vai lá fazer o trabalho, né? E aí os jovens da banda do Depeche Mode ficaram impressionados com o trabalho dele e convidaram ele para trabalhar. E outras vezes ele recusava, ele não queria trabalhar com essa banda. E aí o Depeche Mode se tornou o que hoje é reconhecido, uma banda lendária do rock, que mistura música eletrônica, tem um lado meio gospel até, né? Eu curto muito. O Depeche Mode é uma banda que às vezes é meio triste, assim, tem um lado meio melancólico, mas é bacana. E aí a banda começou nos anos 90 a soltar aqueles hits, Personal Jesus e outras, Enjoy the Silence. E ele dirigiu os clipes. O Enjoy the Silence é um clipe famosérrimo da MTV, da época da MTV, que era um canal de TV que hoje virou outra coisa. Mas se você colocar no YouTube, aqui no YouTube, você colocando, você vai encontrar, coloca Anthony Corbijn videoclipes, você vai encontrar uma infinidade de clipes desse fotógrafo, diretor de clipes e diretor de cinema. E ele começou a ganhar um reconhecimento por conta do trabalho dele de fotografia de rock, levando a realmente um lado de arte suprema nesse trabalho, espetacular. E ele fez fotos que hoje são consideradas clássicas, Bob Dylan, Rolling Stones, fez o Mick Jagger, como a gente mostrou ali, vestido de mulher, fez fotos de bandas como os Sex Pistols, das figuras envolvidas também no rock, como Bruce Springsteen, David Bowie, do jazz, Miles Davis, Nick Cave, Nirvana. Aí ele fez o clipe, tem um clipe do Nirvana, que é famoso, que até foi controverso, mostra um feto. É forte, ele tem um lado forte. E o que é interessante assim da parte fotográfica, né? Aqui estão as fotos dele, é fabuloso o trabalho, e capas de álbuns que ele fez também. Antes do Corbijn, o que se dizia é que a fotografia para promover as bandas era muito
era coisa promocional, era um negócio assim, a parte dele foi uma assinatura visual. Você vê uma foto do Corbin, e aí você é aquele marketing mais sofisticado, né? Como você vê como uma foto é marketing. Que você vê a foto do Corbin, você sabe dizer que é dele, né? Não só porque ganhou notoriedade, mas porque tem uma assinatura, um preto e branco, que tem um retrato, os rostos expressivos, e começou a virar exposição em museus. Realmente ele levou para um lado que não se imaginava para essa fotografia de rock. E ele fala na matéria aqui para Veja, foi uma entrevista por videochamada, que as cores são um reflexo da realidade, mas o preto e branco é a própria tradução da realidade. Interessante. E o Corbin, aqui até a matéria faz, falando que, mal comparando, Corbin fez pela fotografia do rock o mesmo que o seu célebre conterrâneo, também holandês, o Rembrandt, né, fez pela arte do retrato na pintura. E aí, claro, ele para conseguir construir isso, o que ele precisava fazer? E aí tem a ligação com o marketing, que tem tudo a ver nesse momento, o marketing 5.0, de um lado de contato com cada um trabalho super humano de conhecer a fundo aquele seu cliente, porque ele não estava sendo contratado para agradar as pessoas que curtiam a banda. Ele estava sendo contratado para expressar a realidade daquela banda no trabalho dele, com a assinatura dele, mas ao mesmo tempo trazendo a identidade da banda, uma irreverência, um lado dessas bandas, dessas pessoas envolvidas. E para isso ele precisava ter intimidade, esse lado humano de contato para conhecer. Então ele criava uma relação de muito tempo, passava um tempo com essas bandas para conhecer e poder fotografar. E isso aconteceu, inclusive, com aqueles que ele não queria trabalhar no começo, que é o Depeche Mode. Ele lançou um livro que está disponível, pelo que eu vi no Brasil, que custa bom preço aí, coisa de entre 500 e R$ 1.000, contando a história do Depeche Mode em 500 fotos. E é um livro deve ser espetacular, como todo o trabalho dele. E ele, enfim, teve esse lançamento, aí saiu uma outra versão mais acessível, tinha uma versão que era especial, que custava quase US$ 13.000, e uma outra edição que é essa de quase 1.000. A matéria aqui traz que em 2020 o vocalista do Depeche Mode, David Guerra, que também tem um trabalho que eu curto solo em álbuns, falou no discurso no Hall da Fama do Rock and Roll, agradeceu ao Corbin por nos fazer parecer descolados. E eles tinham problemas, teve algumas coisas entre eles, mas e aí o fotógrafo, né, fala, exceto pelos royalties, eu me sinto agora como se fosse parte da banda, né? Enfim, o Corbin hoje está com 66 anos, ele mostra aquela característica dos artistas mais sofisticados, não só de ter uma assinatura visual, mas também de ter ido além dos clipes, ele se envolveu com vídeo, levando esses clipes que fazem sucesso, ele também foi para o cinema. E o Anthony Corbin fez vários filmes que fizeram até algum sucesso, que foram celebrados pela crítica, a gente já vai ver isso. Mas ele fez clipes famosérrimos, o Enjoy the Silence, como eu disse. Aqui no YouTube, se você colocar no YouTube, vai aparecer. Coloca lá Anthony Corbin, videoclipe. Aqui no YouTube você consegue encontrar e você vê os exemplos de clipes dele, né? É impressionante assim, a quantidade. Ele fez mais de 80 clipes. Não está querendo carregar, agora está vindo aqui. Tem entrevista dele em inglês, tem várias coisas legais. Olha, ele fez do Coldplay, um mais recente, 9 anos atrás, 9 anos aí desse clipe, o Viva La Vida. Aí tem bastidores, o U2 One, tem com uma gravação com a versão do Anthony Corbin, tem, cara, muita coisa que ele já fez, tem várias coisas de trabalho. Se você colocar clipe, você vai encontrar muita coisa dele, muito trabalho. E essa matéria da Veja aqui, então, fala disso, fala desse trabalho dele, né? E como ele fez uma capa super famosa do U2, The Joshua Tree, ele passou 3 dias no deserto com o U2, e hoje, daí a matéria comenta que hoje nenhuma banda tem todo esse tempo para fazer fotos. O álbum teria outro nome, e graças à ideia dele, a banda decidiu batizá-lo com o nome da árvore. Então, essa convivência de até poder criar a coisa da relação, de uma espécie de consultoria criativa, artística para esses artistas, é uma coisa que vai do relacionamento e de conhecer, entender e expressar isso no trabalho visual, seja no clipe, seja nas fotos. E aí ele também criou essa relação simbiótica com o U2, né? Ali dos anos 80, levou eles para esse parque nacional
na Califórnia, o Parque Nacional Joshua Tree, né, que depois virou o nome do álbum, e a capa do álbum é lendária. Enfim, aqui traz que ele teve sorte de estar nos lugares certos, na hora certa, fez desde o heavy metal até o grunge, jazz fusion, fotografou expoentes de tudo que é tipo de coisa musical, né, nas últimas 5 décadas. E uma das bandas que ele tem maior carinho é o Joy Division, a banda punk britânica, né? Fez uma foto clássica do quarteto de Manchester descendo as escadarias do metrô de Londres. E ele fez um filme, Control, a história de Ian Curtis, 2007, sobre o vocalista do grupo que se suicidou em 1980. E fez o Heart Shape Box, que eu falei, o clipe do Nirvana, que se você colocar no YouTube você vai achar, coloca Anthony Corbin, clipe Nirvana, e você vai encontrar esse clipe que é forte, visualmente, inclusive é colorido, assim, mas é bem forte, né? E eles chamaram depois para ele fazer outro videoclipe. Ele gostou tanto do resultado desse Heart Shaped Box, que é tão forte, e na MTV na época fez muito sucesso, que ele não aceitou fazer outro clipe para o Nirvana, porque ele tinha medo que não desse certo a próxima iniciativa. Aqui olha o nível dos retratos, né, que reúnem exposições aí, fotos de David Bowie, os retratos dele, enfim, um trabalho espetacular, né? E ele não fala dos segredos dele. A matéria fala aqui que a sacada essencial dele do retratar o artista, isso é interessante, que eu acho que vale para qualquer fotógrafo, né? É não tentar mostrar como semideus, como todo-poderoso. Ele fala, abre aspas, as imperfeições os tornam mais humanos. E aí tem aquele retrato famoso do Miles Davis, em 86, o trompetista com o rosto todo enrugado, as pupilas dilatadas. Se você olhar a foto, verá meu reflexo nas pupilas de Miles. De certa forma, fiquei ligado a esse registro para sempre. Suas imagens também ficarão para os fãs do rock. É verdade, o que diz aqui a matéria. Está aqui o livro dele, inclusive, o livro do Depeche Mode by Anton Corbin, né? E tem outros livros espetaculares, enfim. É um trabalho incrível. E aí aqui, vamos para outra matéria. Aqui tem uma outra matéria interessante que traz, na verdade, assim, fotos, cartazes de filmes que ele fez, só para você ter ideia. Aqui o Control, aqui está o Anton Corbin, Control, que ele fez em 2007, Life. Life é incrível, porque é um filme biográfico da relação do Dennis Stock, fotógrafo do James Dean e de outras celebridades, que fez um trabalho de fotojornalismo, e aí fala desse trabalho dele para a revista Life, que ele passou um tempo com o James Dean, e quem faz é o Robert Pattinson, faz o personagem. O outro ator eu não vou lembrar o nome, também fez um certo sucesso, que faz o James Dean. E mostra a relação dos dois, é uma coisa parecida com o Anthony Corbin, de certa forma, porque essa coisa de se relacionar com o teu retratado. Esse filme vale muito a pena, Life, a história do Dennis Stock junto com o James Dean é fascinante. E esse filme aqui é agora não sei, em inglês está The American, com o George Clooney, é a história de um assassino profissional de um livro que eu li, tive a oportunidade de ler antes de sair o filme, por coincidência, e traz a história de George Clooney como um assassino profissional que vai para a Europa e passa por uma situação ali. O filme é muito bom, assim, é muito parecido com o livro. E os mais de 80 clipes, ele fez também o Homem Mais Procurado, né, também, antes do Philip Seymour Hoffman morrer, né, ele também gravou esse filme. Então, uma filmografia de respeito, além dos 80 clipes que ele fez, que são famosérrimos e que estão aí no YouTube. Se você procurar Anthony Corbin Videoclips, tem clipe para muita coisa. É impressionante. E o nível visual do que ele cria, inclusive para o Depeche Mode também, ele fez várias colaborações, além do Enjoy the Silence. E aí essa matéria aqui, eu vou deixar também aqui para você dar uma olhada, que fala o seguinte, Anthony Corbin, o visual, né, a definição do visual de uma geração de música, né, ele redefiniu visualmente, realmente, os anos 80 e 90, de uma forma, pelas fotos preto e branco, dos maiores músicos, e esse trabalho aí é interessante. Ele começou, aqui a matéria traz mais atrás, na década de 70, como é que foi a formação dele, fotografando bandas holandesas aos 17 anos, e aí ele se muda para Londres e o resto é história. Olha as fotos. Essa foto aqui é espetacular, do Miles Davis, que ele estava falando, que dá para ver ele fotografando aqui na pupila, né? A Sinéad O'Connor também, que ele fotografou,
Aqui, o Anthony Corbin em Londres, outra foto dele, acho que aqui é do Joy Division, não? Acho que é. Aí ele aqui com um retrato do Luciano Pavarotti, o David Bowie, em 93. E aí conta a história dele, né, que ele era filho de um pastor, e para se aproximar da música, ele usou a fotografia para poder ir nos palcos dos shows, conectar com músicos e bandas. Curioso, né, que o assunto é muito parecido com o Ansel Adams. O Ansel Adams, para poder se aproximar da natureza e fotografar a natureza, foi trabalhar nos parques, né, no Parque Yosemite, e aí o resto é história. Mesma coisa aqui, o Anthony Corbin. Para poder se conectar com o assunto dele, apaixonado por música, usa a fotografia, acaba se apaixonando pela fotografia, e isso, o resto é história. Então, fascinante, né? A forma de fazer. Aí fala um pouco do trabalho dele com Joy Division, e ele fazendo trabalhos para a revista, e fazendo essas fotos do Joy Division, contando aqui também, aí mostra um pouco desse trabalho dele. Fez muita coisa, é impressionante o quanto. E ele aprendeu sozinho, né? Boa parte do conhecimento técnico dele foi essa característica sombria, e ele tinha esse estilo de fotografar e levava isso para o trabalho. Aqui uma capa de álbum que ele fez, e aí fala muito da fotografia colorida. Ele também fazia algo com foto colorida, mas ele preferia seguir por um padrão mais Pat Smith também. Olha, é impressionante. Aqui alguns, esse do Joshua Tree, né? Espetacular, né? Ele fez a cenografia da turnê de 2017, que aliás eu tive a oportunidade de ir com a minha esposa, presente da minha esposa, um show espetacular, e visualmente de um telão todo instagramável, gigantesco, com a parte de cenografia dele, né? E a capa lendária do Joshua Tree, feita por ele. E aí várias outras coisas, Walking in My Shoes, famoso, Depeche Mode. Cara, é impressionante o quanto ele... E aí os vídeos, né? Vários vídeos que ele... os seus mais de 80 vídeos aí, criando essa relação com a Enjoy de Silence, talvez o mais famoso. Né? Tá aqui na matéria também, você vai poder ver. E aí ele foi para o cinema, depois começou a fazer sua relação com o cinema, como eu tinha dito antes. É muito bacana de ver essa relação dele e dessa coisa da experiência, da experimentação. E no fim, a música e a fotografia têm mais ligação do que parece. Além de usar para o marketing, e é importante um marketing verdadeiro, e aí o Anthony Corbin tem essa parcela de responsabilidade por influenciar nisso, na história do rock. Hoje você não vê um trabalho de divulgação de qualquer banda, de qualquer gênero, não só do rock, que não tenha belas fotografias e que tente retratar a melhor forma a identidade daquele cantor, músico ou banda, né? Então, colocar isso de uma forma que mostre bem eles. E outra coisa importante é a relação das coisas que a gente pode tirar aqui, que eu acho interessante. Primeiro, o artista multicompetência, multimídia. Segundo, o fotógrafo que busca entender o seu cliente profundamente, sabe que isso vai dar trabalho, mas tem valor, e o resto vira história, tem um legado espetacular, valioso. E o terceiro ponto, que talvez muitos de nós não nos atentamos sobre isso, é a música, a trilha sonora. Hoje, o TikTok bomba por conta da música. Tem trilha sonora, é divertido. E aí você pode postar uma foto com música. Os slideshows têm uma trilha sonora. As formas de você atrair, de você seduzir, usa-se muito imagens, vídeos, usar uma trilha sonora bacana. A música é fundamental nesse processo multimídia, e os fotógrafos têm que se atentar para isso, assim como a parte de fotografia é importante também para quem precisa vender, aparecer e tudo mais. Achei muito interessante, queria trazer um conteúdo aqui para falar desse artista fabuloso, que talvez a melhor forma de definir o marketing dele é na parte da autenticidade, né? Essa autenticidade realmente aparece muito, e só acontece por conta da relação que ele cria com os seus retratados. Ok? É isso, obrigado, e dá uma olhada no trabalho dele, vale muito a pena. Tchau, tchau, até a próxima.